Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa, que sempre acontece às segundas-feiras, às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos ter, como sempre fazemos, alternadamente, estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos o tema Instinto de Conservação, que está no Livro dos Espíritos, perguntas 702 a 710. Antes de iniciarmos, é importante que vocês compartilhem as nossas reuniões com seus amigos, com os familiares. Não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibiliza para mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Assim, vamos dar início, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Nesse tema, instinto de conservação, quem traz o estudo para a noite de hoje é a nossa companheira de ideal espírita, Geisa Jordão. Ela é a nossa companheira de casa espírita do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. Seja muito bem-vinda, Geisa. As suas saudações iniciais na noite de hoje. Queridas amigas, queridos amigos do Lar de Teresa, minha gratidão por estarmos juntos nesta noite estudando a doutrina espírita. Que bom, né? Então vamos iniciando com a leitura da nossa página inicial, que está no livro Uso e Abuso, de André Luiz. Está no livro Estude e Viva, capítulo 7, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Vamos acompanhando, então, a leitura da página inicial. Uso e abuso. O uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime a alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber se fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Vamos então acompanhando a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos sob as suas bênçãos para estudarmos um pouco sobre essa doutrina consoladora, de luz, que nos faz tanto bem e é roteiro para a nossa meta de evolução.
Agradecemos aos mentores queridos do Lar de Teresa, que estão sempre conosco. Agradecemos essa luz, essa paz que estamos sentindo vibrar em nosso ser, envolvendo também a nossa querida Geisa em nossas vibrações de luz e de amor. Pedimos a Jesus, aos mentores queridos do Lar de Teresa, mas principalmente, sobretudo, a Deus, nosso Pai, a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje em muita luz e muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, Geisa, a palavra é sua. Muito obrigada. Bem, vamos lá. Nós que estamos aqui encarnados numa experiência importante, aprendendo muito e com o auxílio da doutrina espírita, vencendo muitos desafios da nossa vida. Então, o estudo de hoje é muito importante. Todos são importantes, né? Mas hoje a gente vai falar da quarta lei, a lei de conservação, dois itens fundamentais para nós: instinto de conservação e meios de conservação. Então, vamos pensar um pouquinho nessa experiência que nós estamos vivendo agora. Seria legal se a gente conseguisse responder, não é, rapidinho as nossas questões, não é? Como eu estou levando a minha vida até agora? Eu tenho prestado atenção na lei de conservação? Essas leis, as leis naturais, as leis divinas, essas leis morais, porque Kardec traz o cunho moral a essas leis, elas são fundamentais para o nosso crescimento, é para o nosso progresso. Então, vejamos, reencarnamos com uma proposta. A gente não veio aqui assim sem nada, a gente veio com uma proposta de trabalho, uma proposta de reparação, uma proposta de construção. A lei de conservação, ela interage com todas as outras leis. Conservação, ó, lei do trabalho, não é? Construção da família, preservação nossa, da natureza. Então, é muito importante que a gente fique atento a essas leis, e hoje a lei de conservação, porque nós temos um compromisso de, ao retornarmos à pátria espiritual, nós estarmos tranquilos, confiantes, porque fizemos o nosso trabalho. É fácil? Bem, com Jesus é bem mais fácil, não é? Com a doutrina espírita é bem mais fácil. Então, Kardec fez essa divisão, perguntou aos espíritos se os espíritos, né, concordavam dele fazer essas divisões da lei, para que a gente compreendesse melhor. E os espíritos disseram a ele: sim, os encarnados, eles precisam dessas leis para que eles possam vencer aí os problemas, as lutas diárias, né? Porque são diárias as nossas lutas, não é mesmo? A primeira pergunta, olha que interessante. Instinto de conservação. O primeiro são dois itens para nós. O primeiro é o instinto de conservação. Olha a questão de Kardec. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Ele começa, né, normalmente, né, nessas leis que ele está trazendo para reflexão e ensino para nós, né, ele sempre faz essa questão já em cima do tema que ele já está trabalhando, não é? E os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico,
noutros é racional. E por aí a gente vai compreender muita coisa, não é mesmo? Seres vivos que estão aqui, né, encarnados. Então são seres vivos, porque seres vivos somos todos, né? A gente está sempre vivo, mas aqui a referência é para os encarnados. Então nós estamos aqui encarnados. Então todos que têm vida, que estão aqui encarnados, têm um instinto. É comum a todos. Alguns mecanicamente, florzinha, né? Que procura o sol, como o girassol, né? Profunda a sua sementinha, né? Vai profundamente buscando uma raiz, desenvolvendo, né? A árvore maravilhosa está toda dentro de uma semente, imagina que coisa linda, não é? E os animais, que nos chamam bastante atenção, né? Porque eles já têm um grau, né? Um determinado grau de instinto, que já tem há vários estudos dentro da própria doutrina a respeito dessa inteligência, né? Não importa, às vezes é rudimentar, mas olha o que os espíritos dizem. Seja qual for o grau de sua inteligência, né? Os animais nos surpreendem bastante, né? Animais que são considerados muitíssimo inteligentes, né? E a gente tem, às vezes, um animalzinho em casa, né? Que parece que adivinha o que a gente quer. Ele faz coisas que a gente fica surpreso. Uma generosidade, né? Então, é o grau, mas é um instinto, porque ele precisa se preservar, ele precisa cuidar da família, né? Ele precisa fazer as coisas. E nós, seres humanos, que temos a inteligência raciocinada. Isso é muito importante para a nossa distinção. O que é uma inteligência raciocinada? Nós já alcançamos, não é mesmo? A consciência. Então, nós temos consciência das coisas que a gente faz. Pode ser que a gente ignore a nossa consciência, o que acontece, não é? E, apesar de estarmos avançando, progredindo, muitas vezes agimos só por instinto, o que não é bom. O instinto nos protege? Nos protege. É uma defesa, mas nós precisamos trabalhar mais a nossa inteligência. Nos colocarmos de forma que a gente possa exercer o nosso papel nesta reencarnação com inteligência e cada vez mais desenvolvendo a nossa moralidade. Então é super importante que a gente pense nesta inteligência. Poxa, Deus me deu tantas coisas. Olha, quantos bens eu tenho nesta vida. Tudo para o meu progresso. Oportunidade para estudar. Às vezes não estudamos. Oportunidade para trabalhar. Às vezes não queremos trabalhar. Oportunidade para construir uma família. Às vezes não nos interessa construir uma família. Mas os meios, nós vamos receber esses meios para que a gente possa desenvolver esse instinto. O instinto permanece, permanece. Ele pode mudar, não é? Mudar a sua categoria. Vejam que às vezes nós estamos numa rua, alguma coisa nossa percebe que vai passar um carro do nosso lado ou qualquer um outro veículo, alguma coisa a gente faz assim, se desvia. Instinto, né? Instinto. Então, instinto também é uma defesa. Mas os espíritos dizem que a gente tem que progredir. Porque se a gente agir só pelo instinto, como é que faz? Né? A gente pode se tornar uma pessoa que não respeita a outra, né? Que age sempre por impulso, não faz uma reflexão daquilo que vai fazer, daquela ação, não é? E nós temos também, né, dentro da criação, nós temos a nossa consciência, o livre arbítrio para as nossas melhores escolhas. E isso é fundamental para nós. O que nos distingue bastante, não é? Dos animais, dos vegetais, nós temos, né, esse livre arbítrio, a capacidade de escolha, de reflexão, de pensar antes de cometer um ato.
principalmente um ato que possa prejudicar o próximo. Toda lei de Deus, a base é o amor, não é? Jesus Cristo já nos disse isso também e exemplificou perfeitamente o amor. Então, à medida que nós vamos progredindo em nossa inteligência, nós também precisamos cuidar da nossa parte moral, que é o desenvolvimento desse amor pelo próximo, por todos aqueles que convivem conosco. Então, o instinto é um benefício, mas nós precisamos desenvolver a nossa inteligência para que a gente possa aproveitar e colocar em prática os ensinamentos, né, do Mestre Jesus. Aí o Kardec pergunta aos espíritos, mas com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos um instinto de conservação? O que os espíritos respondem? Porque todos devem concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Olha isso. Deus no comando. Deus no comando. Deus é o Pai, é o Criador, cuida, protege, colocou aí o seu amor nas leis. E nós somos infelizes quando nos afastamos das suas leis. Por causa da nossa infelicidade, quando a gente se afasta, não é? Então é preciso estarmos, né, atentos, porque nós temos outra coisa super importante, meus amigos. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. A necessidade de viver. Veja o bebezinho. Mal nasceu, já quer mamar. Se alguma coisa incomoda o bebezinho, ele vai chorar. Ele vai querer a mãe, ele vai querer alguém que o socorra. Não é? Então ele já tem esse instinto, não é, de conservação, porque ele quer viver. Ele quer viver. Necessidade, está aqui, ó. Deus lhes deu a necessidade de viver. Então nós temos essa necessidade porque nós precisamos progredir. Precisamos passar por esta encarnação, corrigindo, vencendo desafios, provas, expiações, mas precisamos sair daqui um pouquinho melhor, não é? Trabalhando sempre nisso, porque nós precisamos cuidar dessa necessidade de viver, não é? E Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sempre. 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 Então, nós temos a terra, o solo, que ele vai falar bastante aqui do solo, porque praticamente tudo vem do solo. Nós temos essa inteligência para construirmos, para diversificarmos as coisas. Até quem nunca estudou, em tempos mais antigos, construíam, faziam, plantavam, colhiam, encontravam mecanismos de sobrevivência, de proteção. Deus sempre nos forneceu tudo. Tudo, tudo, tudo. É importante que a gente tenha consciência que Deus sempre nos forneceu. Sim, e se Ele não os encontra, nós, pessoas, né, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. Então, quando as coisas estão assim ruins para nós, e a gente pensa, meu Deus, mas é agora, eu não vejo saída. Para, faz uma prece, se fortaleça nos ensinamentos de Jesus, busque em você um potencial, porque Deus colocou em nós todo o potencial de superação, todo o potencial. Então, os espíritos vão dizer aqui, muitas vezes nós é que descuidamos de nós mesmos. Olha isso, nós é que descuidamos de nós mesmos, nós é que não prestamos atenção. Muitas vezes nós queremos algo que a gente pensa que vai ser a nossa felicidade. E a gente não consegue aquilo. Mas, de repente, se a gente olhar por outro ângulo,
o que nós desejaríamos tanto, tanto, e que não conseguimos, o que desejávamos muito e não alcançamos, não era para o nosso bem. Não era. E os espíritos vão falar isso, porque vejam só, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Por que uma terra tão grande, né? Tanto espaço? É que por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Olha, como a gente tem visto ao longo dos anos a destruição da terra, não é? A gente sabe que o solo, ele tem uma plantação, depois que essa plantação fornece o alimento, ele vai descansar, vai ser preparado para outro tipo de plantação. Interessante, né? E depois, e assim a terra vai se protegendo. Mas o homem abusa, como o texto que nós lemos, né, no início do estudo de hoje, é o abuso da terra, o abuso do solo, a destruição. Meu Deus, a gente pensa assim, joga isso fora. Gente, não existe fora mais, a gente já sabe que não existe fora. Onde que eu vou jogar o lixo? Joga fora, mas onde? Não é? Então, hoje a gente está criando uma consciência de sustentabilidade que a gente não tinha muito isso. Mas agora a gente está escutando trabalhos, textos, aulas sobre a sustentabilidade, sobre a proteção do solo, sobre a renovação, para que a gente possa realmente valorizar essa terra abençoada que o Senhor nos deu. Quando a gente viaja, a gente vê inúmeros, né, campos. Aquilo é fértil, mas como é normal, né, a gente tem uma concentração maior nos núcleos, nas cidades grandes, né? E aí há um descontrole, muitas vezes, da parte de alimentação que não chega até aquele que necessita, um descuido nosso, porque muitas vezes na nossa casa se perde, muitas vezes, a comida, um alimento se perde. Então a gente tem que estar atento e mexer nisso aí para que a gente diminua um pouco a dor do outro, a dor do próximo, né? Então os espíritos vão dizer isso, né? Quantas vezes, né, a terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Sério. Será que a gente se contenta com o necessário? Então, isso é uma reflexão, meus amigos. Uma reflexão para a gente observar se nós, muitas vezes, né, extrapolamos no supérfluo. E aí, não é? Como é que faz? E aí a gente não vê graça, né, em trabalhar, não vê graça em fazer aquela parte, né, da burocracia de entrar no horário, sair em determinado horário, cumprir, né, com aquela função, aquele trabalho. E estamos sempre, muitas vezes, né, chateados, cansados, reclamando, porque aquilo não nos atende. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre, né, o que que nós realmente queremos. É a felicidade? Então, a gente tem que repensar aí nessas leis maravilhosas, né, que estão à nossa disposição. Então, os espíritos vão dizer, muitas vezes, né, quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte? Ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Olha, a gente tem que pensar nisso. Porque às vezes a gente está investindo muito no supérfluo. E quando chega um tempo de penúria, porque chega, né? Nós vivemos recentemente um problema sério, né, de saúde pública, não é? Covid, mas saúde pública.
Como isso mexeu com todos nós, com todos. Então, são penúrias, são dificuldades. E aí, não é? Então, a gente precisa repensar nos nossos atos, né? A melhor coisa que a gente faz é pensar nos nossos próprios atos, né? Porque a gente pode ser exemplo, né? Para outros companheiros. Por bens da terra, só se deve entender os produtos do solo. Interessante, né? Que os espíritos vão dizer, bem, praticamente tudo vem do solo, né? Vestimenta, calçada, tudo vem do solo, né? Mas existe também aquele prazer, né? Do convívio, da amizade, do amor, né? A gente adora, né? Uma boa alimentação, a gente aprecia, né? Vem do solo. Mas nós temos outros prazeres também, de respirar, de olhar o mar, de apreciar a beleza, né? De apreciar essa natureza riquíssima. Isso aí é bênção de Deus, né? Para que a gente consiga enfrentar aí as nossas lutas, né? É comum faltarem a certos indivíduos meio de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Então, Kardec vai desenvolver um texto aqui muito didático, muito bonito, e que eu aconselho vocês depois, né, em casa, porque é um texto longo, eu não vou ler, mas eu aconselho vocês depois a lerem essa reflexão de Kardec, né? Porque é atribuída ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem, e na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Olha que interessante, né? Então, pode ser pelo egoísmo humano? Pode. Pode ser pela ingratidão dos homens? Pode. Pode ser pelo orgulho? Pode. Mas pode ser também por nós mesmos, por não abraçarmos os desafios, por não querermos, não é? Enfrentar os desafios, as lutas, as dores, porque no mundo de expiação e provas, gente, é impossível a gente viver sem uma dor. Tem jeito. A gente vai sofrer, mas a gente sofre com Jesus, com os espíritos amigos nos impulsionando, nos ajudando, com o trabalho, com a caridade, tudo isso diminui a nossa dor, né? A gente vai ajudando o próximo, né? Então, meus amigos, separei aqui uma reflexão para nós, né? Dentro da situação da Terra, né? Que ela não produz o necessário. A Terra produz. Nós é que estragamos a própria Terra, né? Se a gente pensar bem, quantos produtos químicos, quantas coisas a gente, quanto lixo, né? Quanta coisa a gente vai assim poluindo a nossa Terra, não é? O mar, e o espaço, até o espaço está cheio de lixo, não é? Tudo isso para a gente pensar, porque nós temos a inteligência para desenvolver mecanismos de fazer um futuro melhor para nós, né? Então, no livro, né, a Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela vai falar sobre o egoísmo, que nós ainda muitas vezes queremos produzir só para nós. Queremos fazer tudo só para nós. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em todos os lugares. É o egoísmo. Então a gente quer resolver só o nosso problema, da nossa família e, e chega. Mas Joana de Ângeles vem nos lembrar que nós somos irmãos em humanidade e que nós precisamos desta relação de olhar um pelo outro. Joana vai falar também da inteligência. Como muitos de nós usamos mal a nossa inteligência. Usamos para maltratar as pessoas, usamos para lesar pessoas, usamos, né, a nossa inteligência para obtenção de coisas ilícitas. Né? É inteligência. É a nossa inteligência, mas que a gente ainda tem um orgulho
alguma coisa que nos impulsiona a pensar só em nós e que nós precisamos combater em nós mesmos, né? E então a Joana ainda vai falar do orgulho e vai falar também, né, dessa parte que nos cabe como espíritos em evolução, o auto-amor, né? O auto-amor, uma coisa é eu realmente me perceber como filho de Deus, ter respeito a mim mesmo, compreender que eu estou também num caminho evolutivo, que eu também estou todos os dias procurando vencer, não é? Assim como milhares de irmãos nesse universo todo aí tá fazendo a mesma coisa. Auto-amor, respeito a nós, respeito ao nosso corpo. O nosso corpo, gente, ele é fundamental. É ele um instrumento maior nessa encarnação. Então eu preciso respeitar esse corpo parceiro, amigo, que está permitindo que eu, espírito, desenvolva, cresça. Então, esse corpo precisa. Então, ela chama atenção para esse auto-amor, que às vezes a gente confunde. Acha que o auto-amor é, ah, não, eu me amo, e agir com egoísmo, né? O substituindo esse egoísmo por um auto-amor. Então, uma reflexão super, né, bonita das leis morais da vida. Ela vai tratar de todas as leis e é um estudo muito, muito interessante. Tem uma leitura também que ela é tão singela, ela é linda, está nesse livro Alvorada Cristã, né, de Neio Lúcio, que ele vai contar aqui uma história, é a pequena história, né? Chama Pequena História. Também eu vou fazer assim um resuminho da pequena história, né? Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. Olha que interessante, né? O que vai acontecer conosco? Uma hora a gente vai retornar também, não é mesmo? Aí a gota d'água disse, né, o trabalho que ela fez. Senhor, eu estive num terreno quase deserto, eu auxiliei a raiz da laranjeira, eu vi muitas árvores sofrendo de sede, muitos animais que passavam. Então, ela fez um trabalho gigantesco, mas ela pede para Deus uma coisa: eu venho pedir-te outras gotas d'água. O pai ficou muito satisfeito e disse: tudo bem, dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Olha que beleza. Aí veio o raio de luz. Aí ele diz: eu encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro combati a sombra. Fiz tudo que eu pude para clarear os caminhos. Aí venho ao céu rogar-te outros raios de luz que comigo cooperem. Aí o pai diz assim: contente, né? Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra, já que o raio de luz, né, iluminava por onde ele passava. Aí veio a abelha, né? Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades, mas vejo tantas crianças fracas, doentes, que te venho implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção. O pai, muito feliz, abençoou e replicou: bem-aventurado sejas pelos benefícios que prestaste. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Então, quer dizer, eles cumpriram, né, o trabalho que eles, né, tinham como proposta e foram pedir ao pai, mas o pai concedeu, porque eles se tornaram merecedores. Em seguida veio o homem preguiçoso, fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja e a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. Olha que interessante. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou:
infeliz de ti, que desprezaste os dons que te dei. Isso significa que nós, né, seres humanos, temos dons dados por Deus. Dons. Nós não podemos desprezar os nossos dons, não é? Então, ele vai dizer que os seres pequeninos alegraram, né, o trono do rei. Aí diz: retira-te, os filhos inúteis e ingratos não devem buscar minha presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. Olha que história, né? Bem significativa, porque o homem passou a vida toda reclamando e culpou todo mundo por não ter construído nada, por não ter feito nada, não é? Não usou os dons, que é o que Deus diz, né? O Pai diz: mas cadê os dons que eu te dei? Você não fez absolutamente nada. Então, meus irmãos, que a gente possa sempre pensar nos dons que o Senhor nos deu, que nós somos capazes de cuidar desse planeta, que nós precisamos pensar no próximo, agir, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Nós estudamos bastante, mas nós esperamos de nós mesmos, né? Realizar coisas, trabalhar em prol de um mundo melhor, conscientizando não apenas nós, mas aqueles que convivem conosco, da importância de estarmos aqui. Porque o que que nós desejamos? Ao contrário desse homem preguiçoso, aqui no livro Céu e Inferno, também é uma passagem grande, só vou ler um pedacinho, que dos espíritos felizes. Então, nós podemos retornar ao mundo espiritual como espíritos felizes. É o caso do Samuel Felipe. São vários casos, eu só destaquei o do Samuel Felipe, né? Que ele teve uma vida dura, trabalho, fadiga, sacrifício, nada o impedia de ser útil. E isto sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal. Até então, quem fazia mal a ele, ele não desprezava, ele ajudava. Não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Mas não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Então ele veio, ó, posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Então, quando ele vem a desencarnar, ele é evocado, ele vai à reunião, né, na sociedade espírita e ele é considerado um espírito feliz, porque teve uma vida de luta. Então, meus irmãos, que a gente possa pensar nisso, né? Lembre-se de Jesus, né? Quando aqueles homens eles iriam apedrejar, não é? A mulher adúltera, o que que Jesus diz? Atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Então ele preservou, ele conservou a vida daquela mulher, para que ela pudesse fazer diferente e seguir o seu caminho. Então, que a gente possa todos os dias repensar nas bênçãos de Jesus na nossa vida, para que a gente faça diferente, agradecendo esse corpo que recebemos, é o corpo de que necessitamos, com todas as possibilidades de fazer o bem. E se ficarmos tristes, cansados, desanimados, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e rogar ao Pai de misericórdia as bênçãos dos dons para que a gente se recorde dos dons que Ele nos deu. Fiquem bem, muita paz e muito obrigada. Muito obrigada, Geisa, por essas reflexões, por ter aceitado o nosso convite carinhoso e por essa esclarecedora exposição que sempre nos convida, né, a refletir, a pensar na nossa própria evolução. Agradecemos também a todos que nos honraram com a sua atenção e mais uma vez vamos lembrar, você gostou? Então deixe o seu like, que assim teremos mais, o YouTube pode espalhar mais
a nossa mensagem e espalharmos mais essa doutrina tão consoladora para todos nós. Renovamos o nosso convite para estarmos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas. O tema a ser tratado é vigiai e orai. Vamos então agora harmonizando os nossos pensamentos, os nossos corações, para fazermos a nossa prece de encerramento. E assim, com o nosso coração em festa, com a nossa mente tranquila, agradecemos por essas reflexões que nos foram trazidas na noite de hoje, nos convidando sempre à nossa reforma íntima, à nossa renovação. Pois só a partir dessa renovação individual que possamos ter uma renovação do nosso planeta, da nossa casa, do nosso lar. Muito agradecidos a Deus por tudo que estamos recebendo, por essa casa maravilhosa. E assim, agradecidos aos mentores do Lar de Teresa, ao nosso Mestre Jesus de amor e de bondade. E, sobretudo, a esse Pai amoroso, pedimos de nossa parte a permissão para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje em muita luz, muita harmonia. Que a paz nos envolva a todos, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e nos encontramos na próxima semana.